Boa tarde. Estou aqui recebendo latidas do meu amigo Habib. Meu amigo Habib, que não pode escutar um barulho no corredor e fica latindo muito. Deixa eu acalmar ele aqui para colocar ele de volta no chão, porque não está aqui programada a participação dele na gravação do Instagram. Então deixa eu colocar ele no chão. Ele acalmou-se. É porque tem uma mocinha aqui no apartamento do lado que quando ela late, tanto ele fica alvoroçado como a outra, a namorada dele, igualmente ficam alvoroçados. Então tem que acalmar a figurinha. Eu espero que o som esteja bom, a imagem esteja boa. Áurea Lúcia, boa tarde. Me diga alguma coisa, se a imagem e o som está bom, se está perfeito. Alexandre Júnior, boa tarde. Me digam se o som está bem. Estou com meu microfone novo, sem fio. Está bem então a imagem e o som? Digam aí para mim, por gentileza. Roseli Ramos, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Que bom estar com vocês. Mais uma quinta-feira no Momento com Roberto Efrem. Roberta Presente é o título da nossa transmissão ao vivo de hoje, né? Roberta Presente, vida trans importa. Então, ótimo som, obrigado, Aurelúcia. Vermelho que é a nossa cor, né? Por isso, de camisa vermelha, espero fazer todas as outras transmissões de camisa vermelha. Antes de mais nada, antes de entrarmos, boa tarde, Roseli, antes de entrarmos no tema de hoje, né, da Roberta Presente, eu não irei fazer a leitura agora até esperar entrar mais pessoas. Vou ter o prazer de fazer uma leitura calma, tranquila, compassada, de uma carta aberta do nosso amigo Alexandre Júnior, do Ágora Espírita. Ágora, a qual ele é o fundador principal. Eu fui fundador convidado por Alexandre na época, e Alexandre, que está escrevendo um livro, pelo pouco que eu já tenho lido dele, vai ser um espetáculo, e será um livro inovador, fazendo o link deste mundo trans com o espiritismo, dando fundamentos, contextualizando coisas que nós não encontramos na nossa literatura atual. Então, em breve, acredito que em janeiro, mais ou menos, fevereiro mais tardar, Alexandre vai nos presentear uma edição de um livro que promete. Eu ainda não tenho, ou melhor, eu tenho o título do livro, mas não vou falar porque eu não estou autorizado pelo meu amigo Alexandre. Não sei se ele vai fazer mudanças, alterações. Isso fica ao encargo do nosso amigo Alexandre Júnior, né? Presidente, se assim podemos dizer, fundador, criador do Ágora, né? E diz aqui, Roseli, mas o que não consegui ver, verei depois. Se eu não me engano, é Freud, não é, Roseli? Que você está... você está citando, mais o que não consegui ver, verei depois. Me pareceu com uma frase de Freud, que vai algo no tema. Mas tudo bem, Roseli, eu sei disso. Então eu quero agradecer a todos, como eu ia dizendo antes de falar da carta de Alexandre. O silêncio que mata é o título da carta. Eu gostaria de agradecer a todas e a todos o apoio que eu tive ontem no YouTube,
porque eu fui atacado por bolsominions, né? Eu tinha feito uma transmissão curta no Facebook ontem, próximo ao meio-dia, registrando a internação do presidente da República e usei uma metáfora dizendo que o Satanás o aguardava. Claro que eu não estava desejando a morte dele ou o desencarne dele, eu usei uma metáfora. Eu não espero, sinceramente, eu não espero que ele desencarne ou que ele morra, para quem não é espírita, neste momento, né? Até porque eu não acredito que exista essa possibilidade, visto que hoje já foi dito que ele estava bem, tiraram mais de 1 quilo de dejetos, né, do intestino, via nasal dele, né? Normalmente ele expele isso pela boca, né? Ele expele por cima e por baixo, né? Mas ontem na urgência disseram que ele expeliu através de uma sonda nasogástrica. A Aurélia Lúcia, que é enfermeira, me corrija se eu estiver errado, e ele expeliu mais de 1 quilo de fezes, né? Para não dizer uma outra palavra chula. E até nisso ele comete fake, né? Agora eu vou ter que usar a palavra, né? Até nisso ele comete fake, porque outro dia ele disse que estava andando e zagando, para não usar a palavra dele. Zagando, depois você substitui pelo um C, né? E até nisso ele mente, porque ele ontem estava com um nó nas tripas, no português popular, e não podia, né, tá defecando, né? Mas eu espero que ele viva muito, para ele ser preso, né? Eu quero ver ele ser preso, eu quero ver toda a família ser presa, eu quero que ele responda nos tribunais internacionais por genocídio. Então é isso que eu desejo. Eu não quero que ele desencarne, vai ser mais um espírito numa condição lastimável no plano espiritual, né? Então eu não estou aqui torcendo pela morte dele ou pelo desencarne desta figura nefasta. Eu estou torcendo mesmo para que ele saia, e se for verdade o que estão falando, que ele vai aproveitar esse momento para tirar uma licença. Espero que ele tire uma licença, não volte mais, não é? Até que as coisas aconteçam de outra forma e ele se afaste. Pelo menos nós não vamos estar ouvindo agressões diariamente, não é o que é normal ele agredir a democracia. Então, a verborragia dele está prendendo as fezes. Exatamente, pode ser. E nós bem sabemos, e não precisa fazer psicologia, nem psicanálise, nem nada nessa área, para saber que as atitudes externas, né, o que nós externamos, influencia em nosso corpo somático. Aquilo que pensamos, aquilo que falamos, da forma que nos conduzimos, se prendemos emoções, normalmente prendemos internamente, o nosso organismo se prende porque estamos prendendo emoções, estamos prendendo lágrimas, estamos prendendo sentimentos, então tudo isso prejudica a função de um organismo, inclusive a condição fora organismo, porque sabemos bem que não somos só corpo e cérebro, não é só corpo e mente. Então eu quero agradecer profundamente o apoio que vocês conseguiram rapidamente reverter os dislikes que eu recebi no YouTube, e o YouTube já estava mandando avisos para mim, para eu olhar o conteúdo da minha postagem, porque quando o dislike é maior do que o like, o YouTube começa a avisar, mas rapidamente subiram os likes, o YouTube tirou a mensagem
E ontem eu tive uma visualização recorde com comentários que me deixaram assim bastante felizes. Os comentários depreciativos eu fiz questão de deletar porque o nosso YouTube não é lugar de lixo, né? Nem de verborragia. O nosso YouTube é um lugar onde expressamos o nosso sentimento, ganhamos força, damos força, recebemos força para continuar nesta jornada de reconstrução do país, né, que vem sendo delapidado, que vem sendo destruído desde o golpe que foi dado na presidenta Lula, reconhecido já até pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, que reconheceu que foi dado literalmente um golpe na presidenta Dilma. Estamos com quase 540 mil mortos no Brasil por causa de atitudes negacionistas, por causa de atitudes irresponsáveis deste gestor, não só do presidente, mas como de todos aqueles que se submetem às ordens, até porque quem não se submete à forma operandi dele é desligado da presidência, é desligado do cargo, é desligado da saúde, seja qual o ministério for, né? Então, é responsabilidade de todos que estão compondo este desgoverno a quantidade de mortos. Foi feita uma comparação com Cuba. Eu quero abrir um parênteses para dizer, e todos vocês já devem saber, que Cuba, domingo passado, recebeu um ataque que provavelmente vem sendo dos Estados Unidos da América, através de um grupo que fundaram nos Estados Unidos, SOS Cuba, que na verdade é uma forma colorida, como eles chamam, de querer mais uma vez se infiltrar em Cuba. E alegando, né, que os cubanos estão passando necessidades, que não tem medicamentos para tratar dos cubanos, que os cubanos estão passando fome, e eles esquecem de dizer que o governo Biden está dando continuidade ao processo do antecessor de Trump e continua fazendo o bloqueio a Cuba. Eu não sabia detalhes deste bloqueio. Ontem, assistindo uma transmissão ao vivo da 247, TV 247, eu soube por um especialista em Cuba que se um navio sair da China, sair da Europa, independente de qual país for, levando seringas, medicamentos e alimentos para Cuba, esta empresa jamais poderá aportar nos Estados Unidos. Então a situação é muito grave. Esse bloqueio que eles fazem a Cuba, como eles fazem a Venezuela, é uma coisa absurdamente grave. Eles não querem que Cuba continue com seu trabalho fantástico, onde a vida é igualitária, onde nós não temos pessoas na rua passando fome como nas ruas do Brasil. Nós não temos em Cuba uma Cracolândia, né? A vacina de Cuba é a número 1 no mundo de eficácia. Então eles estão se aproveitando para atacar cada vez mais Cuba, que merece todo o nosso respeito, merece todo o nosso apoio. Vamos apoiar Cuba, né? Existem várias formas de apoiar Cuba. É só procurar entrar em contato com a embaixada cubana, que eles dizem qual é a melhor forma de dar apoio a Cuba. Nós não podemos deixar Cuba, Venezuela, entre outros países, serem atacados. Um senador americano, não lembro agora o nome dele, deu entrada numa lei que já foi aprovada
que produto têxtil vindo da China não poderá mais entrar nos Estados Unidos. Ou seja, eles estão querendo promover uma nova Guerra Fria, né? A China vai ter como responder, porque a China importa e exporta bastante para os Estados Unidos, então é mais uma criação de tensão no mundo, né? Outra coisa importante de citar é que com a manobra dessa internação de ontem, a família aproveitou toda aquela cena, vamos supor que seja verdade, pois o Bolsonaro vinha com soluço, né? Tendo soluços há mais de 10 dias, e realmente precisava ser internado, não precisava a internação dele ser explorada com fotos sem camisa, com pouca roupa, descoberto, hospital nenhum permite isso, e saiu aí a mensagem vinculada pela família, que era culpa do PSOL, né, porque o rapaz que está preso como quem deu a facada, a fakeada no candidato na época à presidência da República, era membro do PSOL, coisa que ele não era, ele já havia sido há muitos anos, né? Sabemos que o rapaz tem distúrbios mentais, mas a família vincula dizendo que o PSOL é um braço esquerdo do PT e que o Bozo estava tendo problemas graças à facada, né, motivada pelo PSOL e pelo PT. Então, quando ele está caindo muito nas intenções de voto, ele tem que arrumar um problema. Ele esquece que essa nova acusação não vai colar, o brasileiro já está bem calejado, né? Então não vai ter fakeada, tentativa de recuperar a fakeada que se sustente, né? Outra coisa que eu quero lembrar, aqueles que estavam me censurando ontem, que diziam que eu, como espírita, estava desejando a morte de alguém, que isto era um absurdo. Não, eu estava tentando cuidar do criador dele, que é o Satanás. É uma metáfora, porque todos sabem que eu não acredito em Satanás, né? Isso eu não acredito em Deus, vou acreditar em Satanás. Então, mas se ele foi criado por algum ser mitológico desse, não foi por Deus, foi pelo Satanás, né? Então, não podemos esquecer que ele disse que não era coveiro, né? Quando falaram do número imenso de mortes por Covid, todos lembram aqui que ele disse, e daí? Eu não sou coveiro, todos têm que morrer um dia. Outra coisa absurda que ele disse quando a Dilma se internou para tratar o câncer, foi que ele desejava muito que ela morresse de infarto ou de câncer. Eu não vou ter a mínima empatia por esse sujeito, por esse genocida, porém, sinceramente, não desejo a morte dele, eu quero ele vivinho, sendo preso com toda a família. Então ele tem que pagar nesta encarnação, nesta existência, toda a maldade que ele tem feito ao povo brasileiro, toda a destruição que ele tem feito à coletividade. Um país que estava em 6º lugar, que o PT, na presidência de Lula e Dilma, deixou o país em 6º lugar, caminhando para o 5º lugar, não é, no número dos maiores países do mundo. E esse cidadão que disse na posse que ele não veio para construir, ele veio para destruir, realmente está conseguindo destruir o Brasil. E aos excelentíssimos generais, coronéis, tenentes, sargentos, que voltem para a caserna, porque lugar de militar é na caserna. Disse aqui o senador Rogério Carvalho, que é uma associação de vários coronéis
em torno dessa operação Tabajara. Então não é só um soldado, não é só um cabo, não é? E não é só um coronel. Existe uma associação Tabajara que estava querendo ganhar $1 por cada vacina. O dono da própria empresa disse que eles não vendiam vacina, que ele estava tentando ajudar, que não ia revelar o preço, ele não ia revelar o preço da comissão, né? Mas nós sabemos da bondade desse senhor, né? O Cristiano Carvalho, que é o vendedor da Davat, ele confirma na CPI o pedido de propina em compra da vacina e associa ao grupo do Coronel Blanco. Não é ao Coronel Blanco, é ao grupo do Coronel Blanco. Então a coisa é mais séria do que nós possamos imaginar. Estava hoje escutando uma transmissão de um rapaz aqui do interior da Paraíba. Minha memória não anda lá, essas coisas eu não lembro o nome dele agora, fico devendo o nome dele a vocês. Eles dizendo da importância da nossa participação em transmissões, em escutar, em apoiar, em compartilhar, em divulgar, porque é mais uma forma de pressão. E continuar o nosso trabalho de protestos nas ruas. Daqui a 7 dias, conta do mentiroso, daqui a 7 dias eu estarei tomando a segunda dose da vacina, né? Tenho que esperar mais 14, 15 dias para ficar bem vestido, para poder voltar à minha vida de militante, ocupando as ruas ou de João Pessoa ou da minha cidade natal, que é Recife. Vejamos como as coisas mudam, né? E mudam para pior quando você tem alguém de uma maldade, de uma perversidade à frente de uma nação. Nós já tínhamos um preconceito terrível na nossa sociedade quanto à cor, quanto à sexualidade das pessoas, quanto a pessoas pobres, e agora a coisa vem ampliando de uma forma, né? Antes de falar nisso, eu quero dizer, em Brasília, há alguns anos, um índio tinha sido queimado, né? Nós sabemos disso, morreu queimado, né? Esse índio, e por filhos de pessoas do alto escalão, pessoas com dinheiro, então não era ninguém que não tivesse bons colégios, que não tivesse acesso a uma boa educação, a escolas caras, e mataram um índio. Eu me lembro desse fato triste, está dizendo aqui Débora, seja muito bem-vinda, Débora. Infelizmente, Débora, isso aconteceu. Hoje, um destes jovens, se eu não me engano, ele é juiz, né? Eu espero, né, que ele tenha conseguido se recuperar, se transformar e ter caído, né, em si do grande crime que ele cometeu na época, tirando a vida. E a desculpa na época daqueles jovens é que eles não sabiam que era um índio. Nós pensávamos, para eles, nós pensávamos que era apenas um pedinte, apenas um morador em condição de rua. Ele está falando aqui, Débora, eles falaram que só queimaram porque pensaram que era um mendigo. Isso mesmo, parece que eu li você antes. Veja que atrocidade.
Quer dizer, se eles soubessem que era um índio, eles não teriam queimado, mas um morador em condição de rua, não é? Vai ser menos um para enfeiar a cidade, vamos queimá-lo. A que ponto o ser humano chegou? E hoje nós vemos no Brasil, no primeiro semestre, através de uma transmissão do Ágora, eu soube, 87 transexuais foram assassinados no Brasil no primeiro semestre deste ano. Alexandre Júnior, me corrija se eu estiver dando a informação errada. E agora, no CAR de Santa Rita, né, Roberta, minha xará, é queimada após uma desavença com um jovem. E pasmem, uma pessoa do meu conhecimento, quando eu comentei que iria fazer essa leitura de Roberta, ele disse: assista primeiro a minha transmissão, porque a morte dessa... Aí disse o nome que eu não vou repetir aqui, disse: não é bem assim não. Não é bem assim não. Olha, eu não quero nem saber o tipo de atrito que houve entre os dois, se houve, porque eu procurei na internet e não encontrei. Nada justifica alguém jogar álcool no corpo de outra pessoa e atear fogo. Nada justifica isso. Você pode ter a desavença que você tiver, perdão. E ainda foi covarde, pegou a Roberta dormindo na calçada, como moradora de rua, pessoa na condição de rua, e ateou fogo. Primeiro, Albertina, seja muito bem-vinda, um prazer tê-la conosco aqui. Primeiro, a Roberta perdeu um braço, né? Foi removido várias partes, tecidos mortos pela queimadura, e segundo uma das entrevistas, o médico da restauração dizendo que atingiu até o músculo da Roberta, que ela queimou frente e costas, não é? A primeira amputação foi na altura do ombro, a segunda amputação foi no cotovelo, não é? E logo depois Roberta veio a óbito. Então, com a sensibilidade que o nosso amigo Alexandre tem, eu imagino, se nós sofremos, ele sofreu muito mais, porque Alexandre vem se dedicando a essa causa transexual há muito tempo. Ele é um estudioso dessa área, vem exercendo vários trabalhos. Agora há pouco o Ágora fez uma semana de apresentações nessa área. Albertina, eu é quem agradeço, você é uma pessoa maravilhosa. A carta de Alexandre, você chegou em tempo de ouvir na íntegra, Albertina, que ele escreveu após a morte de Roberta, com o título O Silêncio que Mata. Eu vou pedir licença a vocês, a respiração puxou um pouco, porque eu me emociono com isto. Eu vou ler na íntegra a carta de Alexandre nesta quinta-feira, 15 de julho de 2021. O silêncio que mata. Traremos aqui alguns nomes, porque não dá para vivermos mais tratando pessoas como números, meras estatísticas, como se não fossem vidas, não carregassem subjetividades, anseios, sonhos e desejos. São vidas humanas, abruptamente interrompidas. Só um segundo para eu abrir aqui a porta. Meu filho vai abrir para mim. Obrigado, Rafael. Sonhos e desejos. São vidas humanas. Nina, se controle, Nina. Nina saiu para reclamar. Perdão, pessoas. São vidas humanas abruptamente interrompidas.
alguns atos de violência transfóbica que aconteceram nos últimos dias em Pernambuco. 18 de 6 de 2021. Calindra Selva, 26 anos, encontrada morta dentro de casa no Ipicep, Recife, Pernambuco. 24 de 6. Roberta da Silva, 33 anos, queimada viva no Cais de Santa Rita, Recife, Pernambuco. Sobreviveu, teve o braço esquerdo e parte do direito amputados. Isso aqui talvez a Alexandre ainda não soubesse do desencarne dela. Deixa eu continuar a carta. 5 de 7 de 2021. Crismile Pérola, 37 anos, morta a tiros na Várzea, Recife, Pernambuco. 7 de 7 de 2021. Fabiana da Silva Lucas, 30 anos, assassinada a facadas em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Hoje, dia 9 de julho de 2021, Roberta da Silva veio a óbito depois de vários dias de dores e sofrimentos, onde teve seus 2 braços amputados. Alexandre I reportou até onde ela sobreviveu e agora ele chega a registrar a morte de Roberta, 9 de julho de 2021. Algumas perguntas precisam ser feitas. Até quando isso vai continuar acontecendo? Até quando o Estado vai se mostrar ineficiente na culpabilização dos atores destes horrendos crimes? E até quando o movimento espírita brasileiro vai ficar calado e omisso a todas estas violências? Até quando o silêncio? Fazemos referência na seguinte pergunta de O Livro dos Espíritos, coloca Alexandre. 880, pergunta de Kardec. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver é a resposta. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Nos baseando no que Kardec pergunta e os espíritos respondem, compreendemos que defender a vida não é apenas ser contra o aborto. Isso é ser em defesa da vida intrauterina. A vida humana precisa e deve ser respeitada e protegida. O movimento espírita brasileiro, que diz não fazer política para defender a vida dos embriões, se embrenha em jogadas e parcerias políticas, o que nos fazem entender que a proibição, as coisas que envolvem discussão política, só são efetivas quando falamos de negros, negras, mulheres e a comunidade LGBTQIAP+. Estas vidas, nesta perspectiva, não são passivas de luta. Hoje, mais do que nunca, precisamos falar da nossa indignação com toda esta violência, sermos solidários, fazermos valer a nossa voz e mostrar ao Estado validador da necropolítica que dá valia aos corpos que são dignos de serem protegidos e os que não são, os que merecem viver ou não,
e os que devem ter acesso a políticas públicas ou não, que não nos calarão. Porque é tão importante que não nos calemos? Simplesmente por sabermos, segundo os dados da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que os corpos transexuais no Brasil possuem uma expectativa de vida de 35 anos, enquanto a expectativa em nosso país é o dobro. Por sabermos que existe em nossa sociedade ações coordenadas por religiosos de diversas matizes, que usam de fundamentalismo e ferem a laicidade e a democracia com pautas que são diametralmente contrárias às pautas de Jesus de Nazaré, que nos ensinou a amar os diferentes e não a odiar. Estas práticas validam as violências e impossibilitam a criação de políticas públicas que contemplam as pessoas transexuais, ficando a cargo do STF, Supremo Tribunal Federal, a manutenção e garantia dos direitos da referida comunidade. Finaliza Alexandre dizendo: o espiritismo não é omisso às questões sociais, portanto não é insensível às pautas dos direitos humanos. Nós espíritas precisamos sim sair da inércia e de alguma maneira encamparmos postura concreta e atuante em favor das minorias sociais. Continua ainda Alexandre na carta dizendo: é imperioso a proteção de todas as vidas e não construção de um processo seletivo que dite quais vidas merecem as nossas pautas de políticas públicas e quais vidas não merecem as mesmas pautas, tendo os corpos transexuais como régua balizadora para a negação destas mesmas políticas. O espiritismo não se utiliza das suas bases estruturais para validar qualquer tipo de desigualdade e injustiça social. Dessa forma, a reencarnação, a causa e efeito, as provas e as expiações não são apetrechos dos quais pessoas desavisadas e sem conhecimento da doutrina espírita como fonte promotora de renovação social se utilizem para poderem estabelecer a partir destes conceitos a banalização das dores, que são, como nos diz Kardec na pergunta 806 do Livro dos Espíritos, responsabilidade dos homens e não da divindade. Assim, nos solidarizamos a toda a comunidade transexual que sofre todos os dias perseguições de todas as ordens, que são aviltadas em seu direito de existir, que são invisibilizadas por vários ambientes religiosos, que negam as suas espiritualidades, que são violentamente estabelecidas pelos seus corpos e não são oferecidos acolhimentos para que no âmbito de amor, as pessoas sejam amadas pelo que são e não pelo que a norma espera que elas sejam. Não nos calaremos, não seremos omissos, estaremos sempre do lado dos oprimidos. Aprendemos o espiritismo assim, como uma pedagogia que se inspira em Jesus de Nazaré para estabelecer as relações com o mundo. Vidas transexuais importam. Por isso, nossa reverência a Dandara, Bianca Close,
Calindra Selva, Crismile, Pérola, Fabiana da Silva, Roberta da Silva, acrescento eu, presente. Vidas transexuais importa. Presente, 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 finaliza Alexandre. A Aurelúcia fala aqui, se fossem nossas filhas. Parabéns, Alexandre. Quero parabenizar aqui ao vivo essa carta inspirada, né? Editorial Espírita Alexandre Júnior. Eu sei o quanto você deve ter derramado lágrimas para ter vertido lágrimas para escrever esta carta. Presente, Roberta, presente, Pérola, presente, Fabiana da Silva, presente, Dandara, presente, Bianca Close, presente, Calindra Selva, Crismile Pérola, presente, Roberta da Silva. Nosso carinho a estas pessoas que tiveram a vida ceifadas porque elas não praticam o amor, porque elas não praticam o seu desejo sexual, porque elas não praticam a sua relação sexual como a família tradicional brasileira preconiza, como essa sociedade hipócrita de homens que param com seus carrões na Domingos Ferreira para sair com as garotas, os transexuais, para serem passivos, não é? E depois chegam em casa como chefes de família, querendo menosprezar essas pessoas, gritando por morte dessas pessoas. Uma hipocrisia total. Precisamos reconstruir esse país. Precisamos reconstruir as nossas intimidades. Precisamos nos educar, aprender o que é viver, aprender a respeitar os diferentes. Porque no mundo onde existem pessoas com várias condutas, com vários pensamentos, ninguém pode ser igual. Estava eu conversando com alguns colegas do curso de psicanálise e conversando com o meu próprio psicólogo, e dizia ele a mim que todos nós somos sofredores. Por isso que todos nós precisamos de análises constantes para discutir as nossas intimidades, para irmos na infância ainda interina, no útero ainda. O que sentimos, precisamos ir buscar o nosso eu, aquele lá escondido, aquele inconsciente mais guardado, para trabalhar nossas dores, nossos sofrimentos, passar a reconhecer os outros, passar a amar. Chega de aceitar piadas. Chega de fazer gracinhas com pessoas diferentes. Não se aceita mais. Não se aceita mais machinhas de carnaval. Se for preconceituosa, seja com negros, seja com transexuais, seja com carecas, seja com gordos, seja com qualquer tipo de diferença. Não cabe mais. O mundo tem que entrar numa rota de transformação. E aqueles que seguem suas religiões, aqueles que seguem suas doutrinas, vale a pena salientar, a transformação, se não for coletiva, não vai ocorrer. Porque se você se fechar em cima de uma caverna ou dentro de uma caverna para trabalhar a sua transformação íntima, nada valeu se não passar por um processo social, onde todos se abracem, onde todos comunguem do mesmo caminho de apoio um ao outro, onde cada um dê o braço um ao outro, onde cada um se levante.
Como é que se pode andar de um Porsche, um carro que vale milhões, quando o outro não tem o que comer? E alguns ainda têm coragem de dizer: ora, Roberto Efraim, eu trabalhei para ter meu dinheiro. Você tem que trabalhar para que todos tenham condições de ter uma vida digna, de respeito. Digna, dignidade. Não é uma cesta básica, não é humilhar uma família toda, que vem a mãe, depois vem a filha, depois vem a neta, depois vem a bisneta, e a casa fotografando e rindo, porque nós estamos aumentando as nossas cestas básicas. Isso é uma vergonha. Então vamos ficar por aqui, para não ficar tão cansativo, vocês que estão a nos ouvir esse tempo todo. Eu agradeço de coração, né, vocês terem a paciência de estar aqui nesses minutos, já há 46 minutos conosco, né, escutando este momento de reflexão. Então vamos todos, não é, vibrar que, se for o caso, o Satanás acolha este genocida e leve ele para o quinto dos infernos. Claro que eu estou fazendo uma metáfora, porque Satanás não existe, o quinto dos infernos não existe, dito pelo próprio Papa da Igreja Católica. Diz aqui Aurélia Lúcia, isso, vida é vivida no mundo, não nos mosteiros, clausura real é só se lhe melhorar para viver no mundo de todos. Roberta presente. Exatamente. Nosso lugar é na sociedade, nosso lugar é de transformação em meio a todos, construindo um novo mundo, não é? Construindo uma nova participação social. Então, um abraço, sintam-se todas abraçadas, sintam-se todos abraçados. Peço com carinho que vão lá no YouTube, onde eu vou deixar este vídeo, curtam, comentem, né? Dê o seu ok, o seu like ou o seu gostei, para falar em português, né? Para que eu não seja atacado novamente por bolsominions. Alexandre, meus parabéns. Estou emocionado mais uma vez com a leitura da sua carta. Fantástico, vidas importa. Continue o seu trabalho, continue seu livro. Espero estar lendo esse livro logo. Vou lhe cobrar o meu com uma belíssima dedicatória. Você que é meu amigo e irmão, que eu tanto amo. Beijo no coração de cada uma e de cada um. Até segunda-feira, né? Não vamos esquecer, às 15 horas, com a Elite do Atraso, direto do YouTube. Eu vou pegar esse vídeo aqui que estou falando, daqui a pouco vai estar no YouTube. Eu peço a todos que curtam, né? Porque eu agora já me encontraram, os bolsominions me encontraram, e eles vão dar o dislike, e eu não quero ser expulso do YouTube. Um beijo, feliz por vocês. Roberta presente.